Fala galera, tudo bom? Tava aqui pensando, como o roteiro de estudo assusta a gente, né? Você já deve ter olhado lá para o roteiro de estudo, com todos aqueles nomes, com todas aquelas estruturas para decorar e pensado, cara, tem muito nome aqui, tá muito difícil. Mas essa aula aqui é para facilitar. Então eu vou dar algumas dicas para ficar mais fácil de você lembrar o nome dos músculos, onde estão esses músculos. Vamos hoje falar sobre os músculos do membro superior. Vamos falar então dos músculos do braço e dos músculos do antebraço. Pega o seu roteiro de estudo, dá uma olhada nos nomes, né, e vamos aqui tentar encontrar uma forma de localização para depois facilitar o estudo prático lá no laboratório. Bom, deixa eu levantar para eu te mostrar um desenho que eu fiz aqui no meu braço. Espera aí. Olha lá. Um triângulo aqui em cima, né? Depois uma reta, dividindo o braço aí em 3 partes. Então a gente vai considerar o quê? A parte anterior do nosso braço, lá atrás a parte posterior e aqui a parte lateral. Então nós temos anterior, posterior e lateral. Para começar, vamos falar da parte anterior, aqui. Anterior. Os músculos localizados na parte anterior são os músculos com função flexora. Então, são os músculos flexores. Na parte posterior, são os músculos com função extensora. E na parte lateral, nós temos os músculos com função abdutora. Professor, como que é essa regra geral aí? Bom, na parte anterior, nós temos os músculos, aqui ó, anterior, nós temos os músculos flexores, então, flexores. Na parte posterior, nós temos os músculos extensores, estendi o braço. E na parte lateral, os músculos abdutores, abduzir, ok? Bom, qual é então o principal músculo da parte anterior? Lá na parte anterior, nós temos 2 músculos aí bastante importantes. O primeiro, talvez vocês já conheçam, que é o bíceps. E aí então quando a gente faz um movimento de puxar, de flexionar, nós estamos contraindo um músculo chamado bíceps. Além do bíceps, nós temos o músculo braquial. O bíceps e o braquial são 2 músculos que têm função flexora, né? Então eles nos ajudam a fazer esse movimento aqui, ó, flexionar, ok? Na parte posterior, nós temos um músculo fundamental, que é o tríceps braquial. Lá na parte, então, posterior, nós temos o tríceps braquial. O tríceps braquial tem função extensora. E na parte lateral, nós teremos um músculo chamado deltoide. O músculo deltoide auxilia no movimento de abdução do membro superior. Ok? Então dividimos aí em 3 partes. Anterior, os músculos principais aqui na parte anterior é o bíceps braquial e o músculo braquial. Lá na parte posterior, nós temos o tríceps. E na parte lateral, nós temos o músculo deltoide. No seu roteiro de estudo, você vai encontrar também o nome de outros músculos, que estão na parte posterior do ombro. Lá na parte posterior do ombro, nós temos um osso chamado escápula. Você já deve ter estudado isso lá na anatomia óssea. A escápula possui uma estrutura chamada espinha, né, da escápula. Então aí no seu roteiro você encontrou o músculo supraespinhal e infraespinhal. O músculo supraespinhal e infraespinal estão localizados profundamente lá na escápula. O supraespinal está acima da espinha da escápula e o infraespinal está abaixo da espinha da escápula.
Ainda na parte inferior da escápula, nós teremos o músculo redondo maior e redondo menor, ok? Agora, para a gente localizar os músculos do antebraço, eu fiz um desenho também para vocês. Olha lá. Bom, partindo então do cotovelo, nós temos aí o formato de um triângulo e vamos dividir em parte medial e parte lateral, ok? Parte medial, partindo aqui do epicôndilo, né, medial, e parte lateral, partindo do epicôndilo lateral. Os músculos aqui nessa região do antebraço, eles têm função de movimentar o punho e os dedos, né? Então, quando eu movimento os dedos, são os músculos que estão aqui nessa região. Esses músculos, eles também têm função. Quais são as funções deles? Função extensora e função flexora. Pensando então na parte medial, ó, lá no epicôndilo medial, que está localizado aqui na articulação do cotovelo, na parte medial nós teremos os músculos que são os músculos flexores. E aí você vai olhar então no seu roteiro para poder localizar quais são esses músculos flexores. E na parte lateral nós temos os músculos que são extensores, ok? Se você deixar a sua mão aberta, né, e pressionar a parte medial, você vai perceber que os seus dedos têm a tendência de flexionar, porque aqui estão localizados os músculos flexores. Já os músculos extensores, eles partem aqui do epicôndilo lateral e aí eles vão cruzar nesse sentido. Bom, o que eu estou falando? Que os músculos flexores estão na parte anterior do seu antebraço e os músculos flexores, eles saem do epicôndilo lateral e cruzam no sentido posterior, ok? Todos os músculos do antebraço, eles têm, né, o seu ponto inicial nos epicôndilos. Saindo dos epicôndilos mediais, aliás, do epicôndilo medial, nós temos os músculos considerados flexores. Já do epicôndilo lateral, que vai cruzar para a parte posterior, nós temos os músculos extensores, ok? Músculos flexores e músculos extensores movimentam o punho e os dedos, ok? Acho que agora ficou mais fácil para você partir para o roteiro de estudo, pegar o seu atlas anatômico e lá no laboratório conseguir localizar todos os nomes que estão no seu roteiro. Até a próxima!